Olá, me chamo Ellen Marina Ferreira Santos e inicialmente gostaria de cumprimentar e trazer ao cumprimento dos coautores deste trabalho a banca organizadora do Simpósio Internacional Gênero e Cultura Prisional, bem como registro meus cumprimentos à banca científica e entidades colaboradoras deste evento. A presente pesquisa é intitulada Gênero, Raça e Punição na Amazônia Ocidental Brasileira, reflexões sobre o encarceramento de mulheres negras no contexto amazônico a partir da criminologia crítica feminista. A autora sou eu, Ellen Marina. A coautoria é de Laís Cristina Vondanger Machado e Rodolfo de Freitas Jacarandá. Este trabalho tem como objetivo oferecer uma análise da distribuição da punição no contexto da Amazônia Ocidental brasileira a partir do estudo interseccional dos atributos de gênero, raça e classe. Com base na análise estatística, a pesquisa pretende demonstrar como esses marcadores se entrecruzam nas mulheres que vivem na região amazônica e de que forma esses marcadores atuam na reprodução das opressões, cujo resultado é a maior vulnerabilidade desses corpos à seletividade do sistema penal. À luz da criminologia crítica feminista, entende-se que gênero não é uma categoria que se incide somente sobre as mulheres, mas que se constrói e se reproduz na estrutura social de modo a condicionar todas as relações sociais segundo uma determinação de gênero. Desta forma, gênero figura como elemento central na compreensão do sistema de punição estatal. Com relação ao encarceramento feminino, é comum que se atribua a falta de atenção às mulheres encarceradas a proporção relativamente menor em comparação à população masculina. No entanto, tem ocorrido um crescente e considerável aumento da taxa de prisão de mulheres no mundo todo. Ou seja, este processo não tem se mostrado um fenômeno isolado. Passando à análise do encarceramento de mulheres no Brasil, o panorama que se apresenta, a partir dos dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Justiça por meio do Departamento Penitenciário Nacional, apontam que em dezembro de 2019, 36.929 mulheres estavam presas no sistema penitenciário brasileiro. Analisando a taxa de encarceramento, 18 a cada 100 mil habitantes são mulheres encarceradas. Se formos analisar a taxa com base no número total de mulheres que vivem no país, a cada 100 mil mulheres, 35 estão cumprindo algum tipo de pena. Ainda, quanto à evolução da população carcerária, os dados oficiais demonstram que o número de mulheres encarceradas no Brasil cresceu exponencialmente. De 2005 a 2019, a população prisional feminina cresceu 186%. Em comparação, no mesmo período, a população prisional masculina cresceu 150%. Nesse cenário, foi possível estabelecer o seguinte perfil das mulheres no Brasil. Do total, 39% cumprem pena em regime fechado, ou seja, 14.301 mulheres. Destaca-se que 36% das mulheres presas no Brasil estão em caráter provisório. Diante dos dados, também foi possível traçar o perfil das mulheres encarceradas no Brasil. Pouco mais da metade delas, ou seja, 58% das mulheres encarceradas no Brasil, são negras. A maior parcela das mulheres no cárcere, ou seja, 49%, não possuem companheiro registrado e são classificadas como solteiras. 38% sequer chegou a terminar o ensino fundamental. 51% das condenações são relacionadas aos delitos de tráfico de drogas. Um importante ponto dentro dessa pesquisa é compreender o racismo de denegação como base de sustentação do sistema penal brasileiro, ou seja, sustentamos, a partir dos estudos interseccionais em que nos debruçamos sobre o trabalho de autoras como a brasileira Lélia Gonzalez, que aponta que no caso das sociedades de origem latina, temos o racismo disfarçado, ou, como a própria autora classifica, o racismo de denegação, onde prevalecem as teorias da miscigenação, da assimilação e da democracia racial. Ocorre que o racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados ao interior das classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento.
fruto de uma colonização portuguesa de números exponenciais, responsável pelo extermínio massivo da população indígena e da mais impressionante empresa de tráfico e escravização dos povos africanos, o sistema penal brasileiro está vinculado ao racismo desde o seu nascedouro. Deste modo, a metodologia de análise denominada interseccionalidade, termo introduzido nos estudos feministas por Kimberly Crenshaw, se mostra um instrumento promissor para desestabilizar a centralidade das abordagens sobre gênero e possibilitar a inserção de um olhar periférico que nos possibilite entender como muitas diferenças são operacionalizadas na criação das desigualdades, tendo como marcadores analisados o gênero, a raça e a situação econômica. Passando agora à análise dos dados referentes à Amazônia Ocidental brasileira, destaco que a mesma é formada pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. A partir da análise dos dados coletados, foi possível traçar indicadores socioeconômicos da Amazônia Ocidental brasileira. Desta forma, analisando a proporção de pessoas com baixa renda, temos que o Acre apresenta 63% de pessoas vivendo na faixa de baixa renda. O estado do Amazonas, 64%. Rondônia, 53%. E Roraima, 53%. Assim, podemos observar que todos os estados da Amazônia Ocidental prevalecem a maioria das pessoas vivendo sobre condições na faixa de baixa renda. Quanto ao trabalho formal, no Acre, 39% apenas das pessoas estão inseridas no mercado formal de trabalho. No Amazonas, 41%. Em Rondônia, 56%. E Roraima, 51%. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, Roraima figura na 27ª posição, Rondônia na 22ª, Estado do Amazonas na 18ª e o Acre na 21ª. Analisando o rendimento habitual de todos os trabalhos e a razão de rendimentos das pessoas ocupadas de 14 anos ou mais de idade por sexo, segundo cor ou raça, temos que os homens ainda ganham um valor expressivamente maior do que as mulheres. No Brasil, a média de rendimento para os homens brancos é de R$ 3.087, enquanto para as mulheres é de R$ 2.234. Na região norte, esses valores ainda são menores. Os homens brancos recebem R$ 2.236, enquanto as mulheres a média é de R$ 1.912. Analisando os dados da população negra, esses rendimentos são menores. No Brasil, um homem negro recebe a média de R$ 1.624, enquanto a mulher, R$ 1.283. Na região norte, R$ 1.461, enquanto as mulheres, R$ 1.267. Quanto aos números da violência contra a mulher no Brasil, temos que em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas. A taxa de mortalidade, ela representa quase o dobro quando comparada às mulheres não negras. 71,8% das mulheres assassinadas na Amazônia Ocidental são negras. No Amazonas, esse percentual chega a 88% do total. Quanto aos números do encarceramento feminino na Amazônia Ocidental brasileira, temos o número de mulheres presas é de 2.123 mulheres. A taxa de encarceramento por 100 mil habitantes é de 29. Taxa de encarceramento por 100 mil mulheres é de 58. O crescimento da população prisional entre 2005 e 2019 foi de 186%. Em Rondônia, o número de mulheres presas é de 834, com taxa de encarceramento por 100 mil habitantes de 45. A taxa de encarceramento por 100 mil mulheres é de 92, com o crescimento da população prisional entre 2005 a 2019 de 150%. No Acre, o número de mulheres presas é de 434, com taxa de encarceramento por 100 mil habitantes de 51, a taxa de encarceramento por 100 mil mulheres é de 102 e o crescimento da população nos mesmos anos, entre 2005 e 2019, é de 253%. No estado do Amazonas, o número de presas é de 522. A taxa de encarceramento por 100 mil habitantes é de 12,
A taxa de encarceramento por 100 mil mulheres é de 25, e o crescimento entre os anos de 2005 a 2019 é de 127%. Roraima, número de presos apontadas é de 333, com taxa de encarceramento por 100 mil habitantes de 62, e taxa de encarceramento por 100 mil mulheres é de 127, com crescimento da população prisional entre os anos de 2005 a 2019 de 372%. O perfil das mulheres encarceradas é predominantemente formado por mulheres jovens entre 18 e 29 anos. Quanto à cor, etnia das mulheres encarceradas, de modo geral, o Brasil ele possui o perfil de mulheres encarceradas negras e pardas com 58%. A partir dos dados colacionados, podemos verificar que o crime que atualmente mais encarcera mulheres é os ligados às drogas. E o Brasil, com 51% dos delitos cometidos pelas mulheres que hoje as colocam em situação de cárcere, 51%. Bom, a partir da pesquisa elaborada, foi possível chegar às seguintes conclusões finais. Com a análise dos dados, foi possível compreender o perfil das mulheres encarceradas na Amazônia Ocidental, que é formado predominantemente por mulheres jovens, pretas e pardas e encarceradas pelos delitos de tráfico de drogas. Além disso, elas oferem rendimentos ainda muito aquém dos valores recebidos nos grandes centros do Brasil. Os objetivos traçados inicialmente, eles foram atingidos, pois com a presente pesquisa foi possível estabelecer uma relação entre os marcadores de gênero, raça e classe, e o aumento vertiginoso do encarceramento feminino, com destaque para os estados da região da Amazônia Ocidental, concluindo que as mulheres amazônicas, elas são mulheres mestiças, negras, indígenas e ribeirinhas em sua maioria, o que aumenta o grau de vulnerabilidade social. Mulheres silenciadas em inúmeros aspectos, destacando-se de gênero, raça e classe, espoliadas pela lógica capitalista, tendo seus corpos confundidos com mercadorias ou até mesmo propriedade. Além de elevada taxa de encarceramento na região da Amazônia Ocidental, esta também detém as piores indicações de qualidade de vida para as mulheres negras. Com os dados aqui expostos, buscou-se destacar os números preocupantes que assolam a Amazônia Ocidental, figuram entre os piores indicadores de qualidade de vida para as mulheres negras, o que demonstra que, ao lado da desigualdade de gênero, as mulheres enfrentam desigualdades raciais e desigualdades geográficas que distanciam cada vez mais de uma vida melhor e mais digna. Assim, todos esses fatores de vulnerabilidade permeiam a vida das mulheres brasileiras e acabam por influenciar nos processos de criminalização, vistos que se alinham a aspectos da vulnerabilidade de gênero e seletividade penal. Assim, o direito penal, enquanto discurso social, não é puramente uma aplicação da norma, mas, como prática discursiva social e produtora de sentidos, se funda em processos discriminatórios na criação e manutenção de estereótipos e desigualdades de gênero. Os estudos sobre a interseccionalidade foram importantes para se chegar à conclusão de que os marcadores não excluem, mas se sobrepõem na construção de uma vulnerabilidade específica da mulher negra. Considerar as contribuições do estudo do feminismo interseccional e da criminologia contribui para gerar fissuras nos discursos criminológicos que, historicamente, não dão enfoque à condição da mulher negra dentro de uma sociedade além de capitalista patriarcal. Assim, não observar a interseccionalidade é desprezar uma parte considerável do fenômeno jurídico da violência, é evitar o reconhecimento necessário de que não apenas as violências privadas contra a mulher, mas o próprio modo de julgar ignora e provoca a opressão de gênero. Os resultados pretendidos com o presente trabalho demonstram muito mais um ponto inicial de reflexão do que resultados prontos e simplistas. No entanto, a constatação da triste e dolorosa realidade que se encontra a população racializada brasileira, em especial as mulheres negras e pobres da Amazônia Ocidental, aponta para um horizonte de luta e de enfrentamento das desigualdades de gênero, raça e classe em busca de uma verdadeira justiça social. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de expor esse trabalho perante o simpósio. Estendo meus agradecimentos também aos coautores deste trabalho, Laís e Rodolfo, e agradeço à banca examinadora.